O tema dessa live está muito interessante. Nós vamos falar sobre prisões mentais. Olha que interessante. Então, tá imperdível o conteúdo que está preparado aqui para vocês. Primeiro eu vou falar um pouquinho do conceito do que é uma prisão mental, né? De onde é que vem isso, o que isso significa, na verdade. E aí a gente vai falando um pouco sobre como é que isso acontece, que tipo de prisões mentais são essas, como é que isso interfere na vida, né, no dia a dia, nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, né? Então é super importante isso, que a maneira como essas prisões vão se alojando, vão acontecendo, vão se firmando na nossa mente, isso vai determinando comportamentos, vai determinando até onde a gente pode chegar. Vou definir primeiro, né, o que é prisão mental, né? Então, prisão mental é tudo aquilo que a gente toma como um conceito, como uma verdade que a gente acaba se apegando. Pensamentos que vão sendo fixados, né, na nossa mente e que aí a gente se apega com aquilo como se fosse uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta, ela vai determinando mentalmente para onde a gente vai, até onde a gente pode ir. Então, isso, dependendo do tipo de pensamento que vai se firmando na mente, isso pode limitar muito o alcance que você vai ter na sua vida, a felicidade que você vai ter, as conquistas que você vai estar realizando. E isso acaba levando as pessoas a uma frustração, a muitas vezes a lamentar o que poderia ter sido e o que não foi. Então é super importante ter primeiro consciência dessas prisões mentais para que você possa se libertar delas. Então, definindo claramente, prisão mental é tudo que você tomou como verdade para você, que pode não ser. Então, tem alguns tipos de prisão mental que eu vou falar aqui, que eu vou estar compartilhando aqui, que aí à medida que você for se identificando, né, já abre, já expande a mente para você trabalhar aquilo, para mudar aquele pensamento, para começar um processo de transformação, um processo de mudança. Todo processo de mudança começa com uma tomada de consciência. Então, quando você toma consciência que, na verdade, alguns pensamentos, algumas coisas que você pensa ou que você se apega, na verdade te aprisionam, então é como se você se despertasse, é como você simplesmente acordasse para a vida e se questionasse, poxa, tem mais coisa que eu posso fazer, tem coisas mais interessantes que eu posso me apegar, que eu posso estar fazendo. Então, eu vou falar aqui desses tipos de prisão mental que são mais comuns, né? Então, eu separei algumas delas, né? Partindo do princípio que tem esse conceito. Mas antes, até esperando mais um pouquinho, antes de entrar nos tipos de prisão mental, vou contar aqui uma história, né? Uma história bem interessante que diz o seguinte: tinha uma garotinha que ela tinha um bichinho de estimação que era um pássaro. E esse bichinho de estimação estava na gaiola ali, todo dia era alimentado, né? Tinha aquele cantinho certo para ele sempre ficar, não saía dali e tudo mais. Então, um belo dia, o pai dessa menina, o pai dessa garotinha, resolveu propor para ela o seguinte: que tal se a gente libertar, né, esse passarinho? Porque, na verdade, o lugar dele é lá fora. O lugar dele é voando, né? É indo muito mais além. Então, no dia que eles decidiram libertar aquele passarinho, né? Aí abriram a gaiola e ele não voou, né? Ele não voou. Ele ficou lá, ficou preso ainda dentro da gaiola. E aí a menininha ficou intrigada, falou: pai, por que será que ele não voou se a gente abriu a porta da gaiola para ele? Né? E aí o pai pensou, vai ver, ele tá muito acostumado com a gaiola, muito acostumado a ficar preso. E tantas vezes, né, esse passarinho aí dessa história rápida, somos nós.
Quantas vezes a gente tem a liberdade, as oportunidades diante da gente e simplesmente você não voa, né? Você simplesmente fica dentro da gaiola. Essa história ela ilustra isso, né? O quanto que a gente pode voar, o quanto que a porta está aberta entre nós e a gente simplesmente não vai. Por quê? Por causa dessas prisões mentais, por conta desses pensamentos que não permitem que a gente vá além, que a gente vá mais longe, né? E que tudo isso acaba fazendo com que a gente simplesmente perca oportunidades. Perca oportunidades para voar, perca inclusive oportunidade de sermos mais autênticos, sermos mais nós mesmos, né? Então, toda prisão mental nos afasta da nossa essência verdadeira. Quando você se apega a um pensamento fixo, a algo fixo que, na verdade, não te leva além, né? Então, isso já é uma coisa para você se questionar. Será que isso é uma prisão mental? Será que isso tá me prendendo exatamente onde eu tô? Tá fechando portas para mim? Então, muitas vezes a gente fecha portas pra gente mesmo, né? A gente acaba se limitando, não indo além, não sendo tudo aquilo que a gente pode ser devido a esses pensamentos fixos. Então, vamos lá, vamos falar das prisões mentais. Que tipos de prisões mentais são essas, né? De onde é que elas vêm? Então, essas prisões mentais, elas vêm de períodos ao longo da vida, né? Onde a gente está fundando os nossos pensamentos, as nossas características mais profundas, né? De personalidade, de quem nós somos. E isso vai gerando uma visão que a gente tem em relação a gente mesmo. A gente acaba criando altos conceitos com relação a isso. E alguns desses altos conceitos, eles ficam muito fixos. Eles ficam muito impregnados na gente, né? Então, a primeira prisão mental é o autoconceito fixo. Coisas que disseram sobre nós, que a gente se apegou e aceitou aquilo como uma verdade. Quando você se vê muito pequenininho diante dos seus próprios olhos, isso é uma prisão mental. Isso interfere na autoestima das pessoas. A autoestima é o conceito que nós temos em relação a nós mesmos, né? Então, quando você se apega a esses autoconceitos que foram lançados para você e você toma aquilo como uma verdade, e aí aquilo acaba te limitando. Aí você tem pensamentos assim: puxa, eu vou fazer isso? Não, isso é grande demais para mim. Não, isso é muito bom, mas não é para mim. Isso não dá, é para os outros, não é para mim. Autossabotadores. Exatamente. A autossabotagem está muito relacionada a esses conceitos, autoconceitos fixos. Algo que nós ouvimos, então, por exemplo, crianças que são muito criticadas em excesso. Gente, criança faz criancice. Não estou dizendo aqui que a gente não tenha que disciplinar os filhos, colocar limites, temos. Mas o excesso de crítica, aquela voz interior que fica na nossa mente, é a voz dos nossos pais, a voz daquelas pessoas que cuidaram da gente quando a gente era criança ou adolescente, que ela foi introjetada. Essas coisas que a gente ouve na infância, isso se torna essa vozinha que a gente tem dentro da cabeça. Olha que poderoso. Então, quem é pai, quem é mãe, tem que tomar bastante cuidado com o que fala para uma criança, com o que fala para o filho, né? Coisas do tipo: você não faz nada direito, olha aí como você é desastrada, menina, né? Então, coisas assim, ditas repetidas vezes, vão marcando. E aí, essa pessoa se torna um adulto com um autoconceito fixo. Ela se vê assim. Então, frases do tipo: desde que eu me entendo por gente, eu sou assim. Isso denuncia um autoconceito fixo, né? Então, não é que você tenha que ser a mesma pessoa desde que você se entende por gente. Você pode evoluir, você pode crescer, você pode mudar suas prioridades, você pode ter conceitos novos, pode ter outros planos. Então, tudo isso vai fazendo com que você possa questionar esses autoconceitos, né, que te colocam para baixo. Então,
esses autoconceitos fixos, eles sustentam uma visão que a gente tem de nós mesmos que não aceita mudança. Sabe? Aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim e tal, não aceita nenhum tipo de mudança. Só que a gente pode mudar, né? Graças a Deus a gente tem essa capacidade de ir aprendendo. Comparações, né? Por exemplo, comparações entre irmãos, né? Cada filho é diferente. Então, quando os pais fazem esse tipo de comparação com outras pessoas, né? Ou com irmãos, ou o filho da vizinha, ou o filho da amiga, olha, vê fulaninho, ele já consegue fazer isso. Então, isso é tão sutil que a gente está passando um recado de que ele consegue e você não está conseguindo. Então, isso vai gerando um autoconceito negativo, né? Então, é só mudar a linguagem. Você falar para o seu filho, para sua filha, filha, olha, eu acredito que você pode fazer mais. Eu acredito que você é capaz de fazer melhor. Vamos fazer junto? Deixa eu te ajudar? É muito diferente do que simplesmente você comparar. O que vocês acham disso, né? Então, essas comparações, elas vão fazendo com que aquela autoestima daquela criança, ela vá sendo aos pouquinhos, no dia a dia, ela vai sendo, né? A pessoa vai se vendo muito pequenininha, muito incapaz de fazer certas coisas. Então, essa é a primeira prisão mental, o autoconceito fixo, essa visão que a gente tem da gente mesmo, de que a gente não pode mudar, de que desde que a gente se entende por gente, eu sou assim, então não vou mudar, vai ser sempre do mesmo jeito, eu serei sempre a mesma pessoa e isso, pessoal, é um engano. Você pode ser muito mais. O ser humano, ele tem a capacidade de crescer, ele tem a capacidade de se adaptar, ele tem a capacidade de aprender coisas novas, tem a capacidade de ir mudando e encontrando uma versão muito melhor de si mesmo ao longo da vida, inclusive com as dificuldades, com os desafios, né, que enfrenta na vida. Então, o que vocês acham? Isso faz sentido para você? Será que você aí não está se apegando demais a altos conceitos fixos, que isso te prende de você ir além, de você romper algumas barreiras que você colocou aquilo como um padrão seu? E, na verdade, não precisa ser. Você pode ir muito mais, né? Pode fazer muito mais, pode ir além. Uma segunda prisão mental são pré-julgamentos dos outros e de circunstâncias. Então, por exemplo, todas as vezes que a gente classifica outras pessoas como, essa pessoa com uma determinada característica não pode ser meu amigo, ou então eu não posso ouvir o que ela tem a dizer, porque eu já tenho um pré-julgamento daquela pessoa. Não, pessoas que são de um determinado local, não vale a pena ser ouvido. Fulano de tal, com aquele jeitinho, não tem nada para agregar. Então, isso também é uma prisão mental. Quantas vezes, né, nós não deixamos de aprender e muito com outras pessoas que simplesmente a gente coloca filtros no ouvido e ela tem muito a agregar a você, tem muito para te ensinar. Às vezes até no ambiente de trabalho, às vezes até aquela pessoa que faz uma atividade mais simples, né? Você julga e acha que não pode aprender. Quantas pessoas têm uma sabedoria enorme, uma sabedoria da vida e que tem muito a nos agregar. Outra prisão mental relacionada a isso é pré-julgamento de circunstâncias também. Generalizações que a gente faz. Então, por exemplo, se você estava num relacionamento e você foi machucado, você teve uma ferida ali com aquela pessoa ou com aquela situação, aí você simplesmente travou. Não, ninguém daquele lugar presta. Não, ninguém daquela empresa presta. Ou ninguém daquele determinado lugar, eu não vou me aproximar. Aí você generaliza, cria uma prisão mental e pede oportunidades. E aí você acaba pré-julgando, acaba se limitando. E muitas vezes, nos lugares mais improváveis, você encontra as pessoas mais incríveis, né? Então, quantas vezes eu já ouvi nos acompanhamentos da mentoria que eu realizo com as pessoas,
que ela simplesmente generaliza. Não, eu fui muito ferida, eu fui machucada naquele ambiente, naquela pessoa, nunca mais eu volto lá, nunca mais aquela pessoa vai, nunca mais aquele lugar não tem nada para me oferecer. Então você cria um pré-julgamento daquilo e aquilo te limita. Então muitas vezes o lugar não é o mesmo, você não é a mesma pessoa e aí você se fecha. Então eu já ouvi isso demais, né? As pessoas se fecham para novas amizades, para novos relacionamentos, por conta de situações do passado. Nós fomos feridos em tal lugar, em tal ambiente, com tal pessoa, e aí a gente tende a generalizar situações, generalizar ambientes, e aí fala, nunca mais eu vou me comunicar com pessoas de tal lugar, nunca mais eu vou me relacionar de novo com alguém, ou generaliza, por exemplo, uma mulher que teve um namorado e se decepcionou, aí ela generaliza, os homens não prestam, né? Eles são infiéis, e aí toda essa generalização, ela é perigosa, porque isso é uma prisão mental, você simplesmente coloca todo mundo naquela mesma barra, põe todo mundo no mesmo saco, e aí não se deixa perceber que tem pessoas diferentes, que existem pessoas boas, né? Muitas vezes a gente vê também frases de descrença no ser humano. Ah, o ser humano é horrível, as pessoas são aproveitadoras, né? Generalizações. Então isso também é uma prisão mental. Por quê? Porque você põe todo mundo na mesma régua. E não é bem assim. Então, quando você se apega, quando nós nos apegamos a pensamentos desse tipo, a generalizações, então, assim, você simplesmente fecha portas para oportunidades ou preconceitos, pré-julgamentos. Ah, pessoas de um determinado local ou pessoas com um determinado biotípico, com uma determinada aparência física, você às vezes nem dá tanto crédito assim para o que aquela pessoa está dizendo, e muitas vezes alguém, uma pessoa simples ou um desconhecido pode falar uma coisa, pode falar uma frase que vai mudar o teu dia. Isso já aconteceu com vocês? Coloca aqui nos comentários, né? Às vezes você tá passando na rua, alguém te dá um bom dia diferente, ou você tá fazendo compra no supermercado e aí você resolve prestar atenção ao teu redor. Às vezes o sorriso de uma pessoa, o sorriso de uma criança, ela modifica o teu dia. Então, muitas vezes quando a gente está nessas prisões mentais, nesses pensamentos fixos, simplesmente a gente deixa de ver a beleza que está ao nosso redor, né? E aí, ou então você trabalha numa empresa, trabalha num lugar, e aí às vezes aquela pessoa que faz uma determinada função, ou que é de um determinado departamento. Eu mesma já trabalhei muito tempo em ambiente corporativo, e você fala, não, mas porque todo mundo daquele setor é assim, né? Pode ser que tenha algumas pessoas com uma determinada característica, mas será que você não está se aprisionando a um pré-julgamento, né? Aquelas pessoas são daquele jeito devido a quê? Será que tem alguma coisa que você possa ajudar para que aquelas pessoas, aquelas pessoas são chatas, aquelas pessoas são, né? Então, tantas vezes são pré-julgamentos que a gente faz e que só nos prende e faz com que a gente fique ali naquele universo pequenininho que a gente se coloca e não avança e não vai adiante. Então, essa também é uma prisão mental, quando você faz pré-julgamento de circunstâncias, pré-julgamento de ambientes e pré-julgamento de pessoas. Então, isso é só para ventilar o pensamento que tem outras alternativas, que há novas possibilidades, e às vezes a gente se prende a isso. Então, é esse apego ferrenho, né, a determinados conceitos que não permite que a gente vá além. Então, pensa agora, né, faz esse exercício comigo. Pensa agora em lugares que de repente, ou pessoas que você simplesmente fechou a porta ou não ouviu e que poderia sim ter sido uma excelente oportunidade de você aprender com aquela pessoa ou de conhecer gente bacana naquele ambiente, né? Então vale a pena a gente questionar. Uma outra prisão mental é uma fixação mental obsessiva. Você só se apega àquela perspectiva, àquele ponto de vista e não larga o osso, como a gente fala, né? Não larga o osso, é sempre daquele mesmo jeito. Então, são pensamentos obsessivos que nos prendem à raiva,
nos prendem a mágoas do passado, ou coisas que nos disseram, né? Ou de relacionamentos anteriores, ou assim, então você fica preso tanto tempo àquela mágoa, tanto tempo àquela raiva, que aquilo vai te fazendo mal. Então, se acontecer uma situação que foi ruim no teu passado, que foi ruim na tua vida, e você fica preso àquilo, você fica alimentando aquele pensamento ruim. Ah, porque fulano falou isso. Ah, porque ele fez isso. Às vezes no casamento também. Porque o marido, porque a esposa lá. E as pessoas são falhas. As pessoas têm lá as suas dificuldades, têm os seus problemas, né? E aí, quantas e quantas vezes a gente não perdoa aquela situação, aquela pessoa, porque a gente se prendeu àquela mágoa, àquela raiva, e aquilo impede você de se libertar. Então, andar convivendo com mágoa, com raiva, é altamente prejudicial. É uma prisão mental. E é uma prisão que te limita muitas vezes por anos, quando você não perdoa alguém. E o perdão não está relacionado àquela pessoa, não está relacionado a você esquecer ou diminuir o que aconteceu. Está relacionado com você decidir não caminhar mais carregando aquele peso. Então, o perdão tem muito mais a ver com a liberdade pessoal do que com aquela outra pessoa que te fez mal. Então, essa também é uma prisão mental. Então, você se apegar fixamente àquilo como se fosse uma verdade absoluta. Então, alimentar mágoa, alimentar raiva, né? Puxa, fulano me fez isso, aí eu quero que aquela pessoa se dê mal na vida, às vezes até desejar mal pro outro, né? Desejar que aquela pessoa não vá além. Isso também é uma prisão mental terrível. Então, aquilo que você que mais te causa raiva, mais você se prende àquilo. Por quê? Porque você simplesmente não desapega. E aquilo que você quer evitar, aquilo que te faz mal, aquilo que vai contra, às vezes, até os teus próprios valores, né? Aquilo que te magoou, você traz à tona essa ferida toda vez que você fica remoendo. Sabe aquela coisa do remoer, né? De ficar lembrando para aquilo mesmo? Então, são pensamentos obsessivos sobre um fato, sobre uma coisa que alguém fez com você e que não foi legal. Isso aprisiona as pessoas, leva à depressão, leva a crises de ansiedade. Toda vez que alguém vai ter contato com alguém que lembre aquela pessoa, um ambiente que tem a ver, já dispara os gatilhos, você já fica ansioso, já fica tenso e simplesmente não avança. Isso te aprisiona. Então, esse pensamento que eu trago para você hoje, quais são as gaiolas que você se acostumou? Quais são as prisões mentais que você aprendeu a conviver, né? E agora, nesse momento aqui que eu vou compartilhar com você, que eu até listei aqui para não esquecer, 3 saídas para isso. Ok, eu sei que isso é prisão mental, que é apego a coisas que eu tomei como verdade para mim. E aí, como é que eu faço para me libertar? Quem quer saber qual é a solução? Coloca aí, eu quero. As prisões mentais, como é que a gente sai? Primeira coisa, antes de mais nada, é você entender assim, que aceitar que há outras perspectivas diferentes daquelas que você se apegou. Diferente daqueles conceitos que você... Sabe aqueles conceitos de estimação? Né? Eu falo sempre nas mentorias que eu realizo que quando eu percebo que a pessoa está numa prisão mental, eu falo para ela, né? Você não acha que você está apegado demais a esse pensamento? E são pensamentos de tão antigos que estão até morfados, né? Quantas vezes a gente se apega a pensamentos morfados de tão velho que é, né? Coisas que se aplicavam há 5 anos atrás, 10 anos atrás e que hoje não cabe mais na sua vida. Então, é você pensar assim, aceitar que tem possibilidades, que tem perspectivas diferentes dessa que você está se apegando aí, né? E quantas vezes a gente fica que nesse passarinho se limitando, mas eu não consigo, mas eu não posso, mas isso não é para mim.
isso é para os outros, né? Crescer, prosperar, fazer diferença na vida das pessoas. Isso é para outra pessoa, não é para mim. Então, questione assim, será que você não está aceitando o fato de que sim, você pode? Se outra pessoa, nas mesmas condições que você, ou condições muito semelhantes, foi além, você também não pode ir? Então, aceite que existem outras perspectivas diferentes. Aceite que existem outras alternativas que você pode não estar enxergando ali naquele momento, mas que elas podem existir. Então, o seu universo mental particular não é o único, né? E tem outras alternativas diferentes. Faz sentido, gente, isso? A segunda solução é o autoconhecimento. Quando a gente fica muito preso a esses conceitos fixos, a esses pensamentos fixos, quase que obsessivos, você, na verdade, está muito afastado da tua essência, de quem você é. Outro dia eu estava fazendo um mentoramento com uma pessoa e ela conviveu durante tanto tempo com relação a coisas tão ruins que foram ditas para ela que ela simplesmente não se permite tentar o novo, tentar o diferente. Então ela ficou aprisionada àquilo, né? E é um processo de libertação mesmo que a pessoa precisa fazer. Então, quando você se conhece, quando você vai descobrindo o que está guardado lá no teu coração, as coisas boas que você acredita, quando você entra em contato com os teus valores, quando você sabe quem você é, quando você sabe exatamente o valor que você tem, essas prisões mentais, essas cadeias, elas vão se quebrando. E é lindo de ver uma pessoa se libertando de uma prisão mental. É lindo de ver. Então, se por acaso você precisa de ajuda com relação a isso, pode me mandar um direct que eu realizo mentorias online para você esteja em qualquer lugar do mundo, no conforto da tua casa. Então, são sessões semanais, onde a gente trabalha identidade, onde trabalhamos valores, onde você pode descobrir o teu propósito, onde você pode determinar tuas metas e mapear as tuas habilidades para atingi-las e identificar teus sabotadores. Então, é a mentoria Descubra Seu Poder. Então, se você precisa de ajuda para se libertar disso, né? Então, entre em contato que eu posso te ensinar estratégias para você ser mais feliz e mais livre nesse sentido. Então, isso está relacionado ao autoconhecimento. Então, você sabe o valor que você tem, aquelas prisões, elas vão, como eu falo, elas ficam desnutridas, elas vão morrendo de fome. Por quê? Porque você simplesmente abre tua mente para novas perspectivas e você entende que você é muito maior do que isso. Você entende que você é grande, né? Que você é uma pessoa que é incrível e que tem coisas dentro de você que só precisam ser ativadas. Só precisa daquele toque, daquele empurrão, daquela luz sobre você dizendo assim, eita, peraí, né? Não é bem assim. Eu posso me libertar dessa prisão mental, eu posso ir além, né? Então, pensa nisso, esse autoconhecimento. E aí, a terceira dica para você se libertar, que é a mais que tem a ver com tudo isso aqui que eu falei, é você aprender a contestar teus pensamentos. Você questionar. Gente, a gente não pode acreditar em tudo que a gente pensa. A nossa mente, ela cria armadilhas, ela cria pegadinhas, né? Então, essas pegadinhas mentais, elas vão ali, quanto mais você vai dando crédito para aquilo, mais viram o quê? Pensamentos fixos. Pensamentos fixos são prisões mentais, né? Prisão mental é tudo aquilo que te limita, é tudo aquilo que você tomou como verdade para você. Essa história de desde que eu me entendo por gente, eu penso assim, eu me coloco assim. Isso é um engano, pensa nisso, isso é um engano. Então comece a questionar se isso que você está pensando tão firmemente, se isso tem fundamento, se isso faz sentido, se tem a ver com quem você é na essência. Só que para você descobrir quem você é, você tem que passar pelo processo do autoconhecimento. Então, quantas pessoas eu conheço que estão como robôs na vida, sem ter uma autoconsciência de si, sem descobrir o verdadeiro potencial que você tem, sem descobrir
como é que eu posso dizer, o teu real valor, o quanto que você pode voar, o quanto que você pode ir além. Então, quando você aprende a questionar esses pensamentos, quando você aprende que você é muito mais do que isso, então você se liberta, né? Você vai muito mais do que esses conceitos fixos, vai muito mais do que o que te disseram lá no passado, você vai muito além de tudo isso. E aí você se liberta, aí você consegue encontrar realmente o teu caminho, você consegue descobrir a tua própria luz. Então, o processo de autoconhecimento, ele te ensina a questionar esses pensamentos fixos. Sabe por que você pensa do jeito que você pensa? Por que você tem síndrome do pânico? Por que você tem depressão? Por que você tem ansiedade? Por quê? Por conta de pensamentos fixos. E aí, quando você não questiona isso, quando você não sabe o caminho que te leva para se libertar, você fica aprisionada naquela condição. E aquela condição você acaba achando que aquilo define quem é você. Eu sou depressiva, eu sou ansiosa, eu sou borderline, que é um tipo de personalidade. Eu sou uma fracassada, eu sou nervosa, eu sou tímida. Não, você não é. Você pode estar. Você pode estar no momento que você está enfrentando aquilo. Então, o que eu quero dizer para você que está aqui me vendo? Não deixe nenhuma condição, nenhuma circunstância ou coisas ruins que disseram a teu respeito definir quem você é. Você é muito mais do que aquilo. Então, isso é um estado momentâneo. Você pode ir muito mais, você pode ir muito além. Então, quando você entende isso, aí você se liberta dessas prisões mentais. Você entende que sim, existe vida além daqueles conceitos que você tem se apegado durante tanto tempo, né? Então, por exemplo, por que tantas pessoas conseguem prosperar, conseguem ir além? Por que atletas conseguem alcançar resultados incríveis? Porque trabalha a mente, porque eles não se aprisionam, né? Porque naquele momento que bate o cansaço, que bate a dor, aí você pensa, não, mas eu posso dar mais. Então, fica com isso para você, fica com essa dica para você, né? O quanto que você pode ser mais, o quanto que você pode se libertar muito mais de tudo isso que você tem pensado, de tudo isso que você tem acreditado a teu respeito, ok? Bom, gente, eu espero que os conceitos que eu passei sobre prisão mental tenha sido útil para você expandir tua mentalidade para algo muito além do que você tem se apegado em relação a você mesmo, em relação à tua vida, e que você possa voar, que você possa encontrar o teu brilho e ir muito mais além. Certo, gente? Então, muito obrigada por vocês que ficaram até agora aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, se quiserem saber mais sobre a mentoria online Descubra Seu Poder, né? Esse nome é muito sugestivo e não é por acaso, é de propósito mesmo, para que todo mundo, né, tenha o direito de descobrir o poder que tem guardado dentro de si, o direito de ir muito mais além do que acredita que pode ir, né? Então, isso é muito valioso, é muito precioso quando você entende isso. Tá bom, gente? Um grande abraço, um beijo. Tchau, tchau.